Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos de volta, mais uma segunda-feira, agora sem feriado. Vamos para a live do Você Sabia. Hoje a gente tem umas curiosidades bastante importantes, bastante legais, né? Só que a gente vai fugir um pouquinho daquele assunto que a gente vinha trazendo, pelo menos nas últimas duas lives, né? Sobre astronomia, sobre o espaço, terra, formato de terra, né? E aí, agora eu vou colocar aqui na live com a gente, né? Pra gente ver o que a gente vai fazer. Vamos lá, vamos convidar a professora. Esperar ela entrar aqui. Boa tarde. Oi, Aramis. Olá, professora, tudo bem? Tudo bom? Maravilha. Gente, é um prazer estar falando com a professora Aline, professora doutora, bióloga marinha, professora de universidade, também está trabalhando na rede particular de ensino em Santos. E ela é a melhor do Brasil para falar do assunto que nós vamos tratar hoje. Aline, é um prazer. Queria que você falasse um pouquinho do que a gente vai falar nessa live aí. Vamos lá. Ai, Aramis, o prazer é meu. É muito bom a gente manter assim essas amizades com os colegas que já passaram, né, para trabalhar junto. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas curiosidades sobre os tubarões e as raias. E também a gente consegue fazer algumas inferências, né, de como essa pandemia e essa quarentena que a gente está passando agora, né, essa situação de afastamento social tem afetado tanto esse grupo, né, que são os tubarões e as raias, quanto outros grupos de animais marinhos. A gente tem aí tido algumas aparições, né, de animais, então a gente tem aí uma relaçãozinha acontecendo. Então a gente vai conversar hoje sobre tudo isso. Bacana. Ó, o pessoal já está comentando aqui nos nossos comentários. Ó, o professor Rômulo também, do Coque Novo Mundo, mandando risadinhas. Professora. Oh, professora não, não sei se é professora, né? Na verdade, a Pridolfini. É amiga minha, trabalha Sua comigo, amiga, a ó, Priya e tubarão a, e ganhando a peso. Fernanda. Caramba, olha, mais uma. Ô, louco, a torcida veio bastante aí, a plateia, na verdade. Eu confio no meu time, confio no meu time. Parabéns, parabéns. Maravilha. Vamos lá então, professora. Vamos Vamos. começar falando então de algumas curiosidades. Você trouxe alguma coisa Sim, para a gente bacana assim, que a gente falou, na verdade, nas últimas duas lives, só para te pôr ao par. A gente falou um tá. pouquinho de universo, de formação, de astronomia, e tem alguma coisa, assim, lógico, na sua área, a questão de evolução dos animais daqui para cá? Temos, gente. A gente sabe, né, que a gente tem uma história muito grande evolutiva aí no planeta, né, e animais que a gente teve no planeta e não tem hoje. É muito conhecida a história da extinção dos dinossauros, né, que foram um grupo muito grande que andou aqui pelo planeta, mas, com todo respeito, adoro dinossauros, mas eu curto um grupo mais resistente, um grupo que não ficou extinto com um meteorozinho qualquer, sabe? Então, leve, assim, uma coisa leve, né? Esse grupo, né, o grupo dos tubarões das raias, é bem legal falar que eles têm uma história evolutiva de mais de 450 milhões de anos, né? Então, eles já existiam antes dos dinossauros e foi um grupo que sobreviveu a 5 extinções em massa, né, que a gente fala. Então, a gente teve aí alguns eventos catastróficos no planeta Terra. A gente teve 5 eventos desses que foram capazes de extinguir muitas espécies que existiram no nosso planeta e hoje já não existem mais. E esse grupo, o grupo dos tubarões das raias, ele conseguiu sobreviver a isso. É um grupo de animais com uma história evolutiva
sensacional, não, a gente não tem o que falar, são 450 milhões de anos, né, de Tempo, é. evolução, e que fizeram e que foram moldando esses animais para eles serem hoje os muito antigo, né? Antigamente, os relatos e os desenhos que a gente tem em livros muito antigos são sempre de comedores de homens, né? São Sim. sempre eles que O famoso mega destruíam tubarão, né? O megalodon, né? exatamente. E fazendo aí agora uma interação um pouco com história, né? Desde as grandes navegações, o homem tem muito medo, porque antigamente as embarcações não eram tão boas, né? Eram comuns de ter acidentes, né? E aí os tubarões estavam ali, né? Estavam na casa deles e Verdade. aproveitavam o lanchinho que chegava, né? E aí a gente sempre teve muito medo. Mas na realidade, eu vou falar para você, Aramisa, o que a gente sabe hoje, né, cientificamente, é que é uma das espécies que menos mata, né? A gente tem muito mais gente morrendo por um bicho que é muito menor, são mosquitos, por exemplo, né? Pois Que é. são transmissores de doenças absurdas. É, a gente tem aí um mosquito só que transmite dengue, zika, chikungunya, né? Sim, E de absurdo. todas as espécies de tubarões que a gente tem mais de 450 espécies, né, no mundo, e ainda com espécies sendo descobertas ainda, né? A gente tem única e exclusivamente 27 que já, por volta de 27, que já se envolveram em algum acidente, tá? Eu não vou nem usar a palavra ataque, porque na grande maioria nem foi ataque, tá? Tipo É, assim, pisei em um tubarão, ele virou e sim. machucou. É um É, acidente, não é um ataque. a gente vê muito em imagens, né, em rede social, até na própria televisão, uma vez eu vi também, que na verdade eles não sabem que ali é um ser humano. Muitas vezes eles olham para cima, vê aquela. Eles enxergam, talvez acho que ruim, não sei se a visão deles é muito boa, né? Eles acham que a prancha é o corpo de uma foca, de um leão marinho, não sei, e aí os braços e as pernas são as nadadeiras, né? Então, na verdade, Artemis, isso aí é muito. A gente ainda não conseguiu nem provar e nem desprovar isso, né? Uhum. A gente sabe que o tubarão, por diferente que seja, eles acham que o tubarão não enxerga bem. Ele enxerga relativamente bem, mas ele tem outros sentidos, né, no corpo que fazem ele ser um caçador de marca maior, né? E quando a gente está na água, nós não somos animais muito delicados, né? A É, gente faz muito barulho, a gente mexe muito na água e isso cria neles uma curiosidade, tá? Eles acabam querendo olhar, né? Saber o que que é e no geral eles dão uma checada. O problema é que uma checada deles pode ser um problema, os caras, tá? eles são Mas meio brutos, normalmente né? exatamente, tem um pouquinho de dente, né? Um pouquinho de dentinho afiadinho, só um Verdade. pouquinho. E aí a gente, na verdade, eles estão investigando, porque eles sentem muito, eles têm muitos sentidos, né? E que são afetados com a presença do homem na água. Então, tem aluno meu entrando também, aluno da Show. faculdade. Ah, ó, se o pessoal quiser fazer uma pergunta agora para a professora, agora é a hora. Pode O pessoal jogar, pode mandar gente. pergunta, a gente vai lendo aqui. E eu também tenho uma pergunta aqui de uma convidada especial. Ai, Essa, meu essa, Deus. essa convidada é muito boa. Ela aprendeu, ela é bem novinha, ela tem pouquíssimo tempo de vida, né? Ela tem 3 anos, Ai, meu Deus. ou três É uma meses, que tem aliás. umas bochechas muito Isso. gostosas. É a dona Luana, né? Ela é minha filha. E ela vem do mundo Bita, lá fica falando quantos dentes tem um tubarão. Eu queria saber para tentar ajudar ela. Olha, vou te falar uma coisa. Essa história de dente de tubarão é o que me pega, viu? Os tubarões, eles são animais que dependem muito da alimentação, né? Como a Sim. grande maioria. E eles se alimentam de presas que são extremamente ativas e, na maioria das vezes, grandes, né? Tipo É, focas, leões marinhos. Então, eles não podem correr o risco de ficar sem dentes, de ficarem é, banguelos, né? tubarão banguelo Que não nem dá. a Luana, que nem a Luana. Então, eles têm uma capacidade muito legal de repor os dentes que eles perdem, tá? Então, além da primeira fileira que eles têm na boca de dentes, né? Em cima e embaixo, nas duas arcadas dentárias, eles têm atrás dessa fileira outras fileiras.
que vão nascendo e vão se preparando. Então, conforme ele vai perdendo alguns dentes, ele vai repondo esses dentes. Então, a gente costuma chamar isso de dentição revólver. Aluno meu. Ô, Aluno, caramba. dentição revólver, que vai soltando, vai engatilhando, né? Assim que a gente perde um dente, a gente vai repondo por outro. Caramba. Então, Então, eles não ficam nunca sem dentes. Então, não tem dente de pode leite falar. para tubarão, né? É sempre de leite, que vai sempre É nascendo dente. sempre de leite, vai sempre nascendo e perdendo. Ô, Lembrando que louco. são dentes muito, muito, muito afiados, tá? Depois também que a gente vê aquelas arcadas de tubarão pendurada, né, em restaurantes, como decoração, né? Se a gente passar o dedo no dente, a gente pode machucar, tá? Então, tem que tomar Caramba. cuidado. Até quem trabalha com esses bichos, às vezes, acaba tendo um acidentezinho, um cortezinho no dedo, alguma coisa, porque eles continuam afiados mesmo depois de muito tempo, tá? Ah, Então tem que tomar bastante cuidado. meu Deus. Então, se eu. Ó, eu vou confessar uma coisa. Eu tenho medo, óbvio, de alguns bichinhos, né? Acho que o bichinho terrestre que eu mais tenho medo é a barata. Agora, no mar é o tubarão, Aline. Eu tenho medo assim, vai, eu tô na praia, eu vou mergulhar no mar, quando do nada, sabe quando você tem aquela ideia? Fala, caramba, será que se eu mergulhar vai vir um tubarão me abocanhar? Eu tenho muito medo disso, é impressionante. É o maior medo que a gente tem, né? A gente tem agora esse ano, a gente está fazendo aniversário, né? O filme Tubarão, que foi o que Sim, espalhou o pânico, né? É muito famoso. Tá fazendo aniversário, acho que são desde 45, fazem aí uns 60 anos, né? caramba. 65 anos. E a gente teve aí uma comemoração, inclusive ontem foi dia 4 de julho nos Estados Unidos, e tem uma cena, né, que eles comemoram 4 de julho, quando eles abrem a praia. E isso causa pânico nas pessoas. Mas eu acho interessante, Aramis, a gente conversar que, assim, a gente tem tubarão em todas as praias do Brasil, tá? Não vai ter nenhuma praia que você vai Meu mergulhar e não vai ter tubarão, tá? O que a gente... Aí meus alunos perguntam, ai, professora, mas aqui tem Santos, São Vicente, Praia Grande? Tem. Inclusive, a gente tem pesca desses animais por aqui, né? Quem, às vezes, passa de manhã cedo na areia, na praia, né? Agora não, gente, não pode quarentena. Mas Deus. quando a gente conseguia passar, a gente via os barcos desembarcando, né? Sim. E dá muito para ver eles desembarcando e dá para ver quando eles pescam cação, tudo eles têm ali. Que é o que a gente chama de cação, né? É, Cação, na verdade, é tubarão, isso que eu ia falar. Uma vez né? me falaram pra mim, né? Eu perguntei, caramba, será que a gente come tubarão? Quando eu era bem pequeno, aí eu não lembro quem falou, se foi minha mãe, falou, não, ó, o cação é tubarão. Aí eu pensei, eu olhei a imagem lá no Animal Planet, eu falei, meu Deus, será que com um É que a bicho gente, desse tamanho? historicamente, falar que vai comer tubarão é como se você estivesse comendo um comedor de gente. Então, É, não ficava muito bom a gente falar que ia comer tubarão. E aí eles apelidaram de cação, mas é sempre a mesma coisa, tá? Inclusive, é muito bom falar que, apesar da gente de ser, né, consumido como alimento, hoje a gente tem uma diminuição muito grande, né, da quantidade desses animais que a gente tem no mar por conta da pesca, né? Então a gente tem hoje a cada 3 segundos, em média, morre um tubarão. Então é tipo, piscou, morreu um, piscou, morreu mais um. sim, Então é complicado, a gente tem que tomar juízo aí, porque são animais importantes para a gente ter no mar, são animais que têm uma história de vida muito delicada, parem relativamente poucos filhotes, a gestação é longa, tá? A gente tem gestações de mais de ano, e, caramba. e eles demoram muito para chegar na idade de maturar, né? De ficarem adultos que conseguem reproduzir e produzir novos filhotes. Então, para repor, né, essa população, essa comunidade no mar é muito difícil. Então, a gente tem que conseguir entender que se a gente tiver uma opção, cação não deveria ser consumido, tá? A gente poderia Caramba. evitar o máximo. Pois é, e recentemente, acho que foi semana passada, saiu até um videozinho aí de um tubarão de asa delta. Meu, acho que, sei lá, um gavião, uma águia, não sei. Águia, Foi uma águia. uma águia. Meu, águia, quando eu olhei assim, eu falei, não, não é um tubarão. Porque a gente imagina um tubarão branco, aquele tubarão gigantesco, assassino, né? Assassino, predador, monstruoso.
Mas não, parecia aqueles, sei lá, não sei se cabeça chata, galha preta o nome. Eles são Não, menores. foi. Esse vídeo é real, eu até compartilhei nas minhas redes sociais. É uma Show. águia que conseguiu pescar um cação. Eu não sei pela imagem se é um filhote ou se é uma espécie de pequeno porte, né? Que chega. Uhum. A gente tem espécies muito pequenas de tubarão. A gente imagina, é exatamente o que você falou. Sim. A gente imagina animais sempre muito maiores do que a gente, sempre muito grandes, mas a gente tem espécies que a gente encontra, né, aqui na nossa costa de adultos com cerca de 30, 40 centímetros, né? Então, são animais relativamente pequenos, Sim. assim, que o pessoal não imagina, né? Que sejam, e Mas, não trazem mas, perigo nenhum. mas mesmo nesse tamanho, assim, são pequenos no sentido de, sim, para eles. Pra gente não é uma coisa tão pequena, convenhamos, né? Machuca se morder? Pega. Dá para sentir uma dorzinha, dá para sentir uma Não, dorzinha, tá doida. tá? Bom, o dente dele não deve ser tão grande também, né? Por Não, causa do acompanha. tamanho. Animais com um tamanho maior, normalmente. E os dentes são maiores, e a gente tem uma diferença na anatomia do tubarão, na anatomia do dente. Tá? A gente consegue saber, às vezes, dependendo do formato do dente, que espécie é. Né? Então, por exemplo, e tem a ver muito com a alimentação, isso é legal, né? Espécies que comem, por exemplo, muita lula, né? Polvo, tem dentes com as bordas um pouco mais lisas, né? Sem ser tão serrilhado. O Certo. tubarão tigre, por exemplo, que come tudo que vier pela frente dele, inclusive consegue mastigar cascos de tartaruga, né? Morder cascos de tartaruga. Que Ele tem força, hein? parece um abridor de latas, né? Que é bem serrilhado numa posição diferentinha. O dente do tubarão branco já é bem triangular, bem grande, Aham. serrilhado nas latas. Então, a gente consegue saber, mas a gente não consegue tirar da cabeça a quantidade de dentes, né? A gente pensa em Pois tubarão e é. já imagina uma super cabeça cheia uma boca cheia de Sim. dentes. Por exemplo, bom, eu sei, não, eu não sei nada, eu acho que eu sei, né? Pelo que eu vejo assim de televisão. Aquele tubarão aspirador lá, o tubarão baleia, eu acho. Ele Um tem dente? aspirador. Ele tem dente. Então, ele não precisa, na verdade, né? Porque ele se Ele alimenta. funciona, né? Ele meio que limpa. O aspirador que eu falei é porque ele limpa a água, né? Parece, não sei se ele tem umas barbatanas que filtram, ou isso é só em baleias. Não, é isso. Ele é um animal filtrador, tá? É. Ele, apesar de ser a maior espécie de tubarão que a gente tem, né? De chegar a 20 metros, ser maior do que um ônibus, né? A gente tem ele é um dos que menos oferece perigo para a gente. Uhum. São animais muito grandes, mas muito dóceis. A gente vê aí vídeos de pessoas nadando perto, né? Sim, E sim. sim, ele abre a boca. Conforme ele abre a boca, ele faz uma pressão negativa, né? Em Aham. física, e depois você se vira com os teus alunos aí, matemática, física. Ele abre muito rápido, causa uma pressão negativa e a água entra na boca. E dali Certo. ele retira partículas muito pequenas de alimento, né? Sei. Que a gente chama de zooplâncton, né? Aham. Então são animais pequenininhos, ele filtra. Então por isso que normalmente a gente vê vídeos e fotos dele sempre com a boca aberta, porque Isso. como ele é muito grande e a comida dele é muito pequena, ele tem que É. comer muita comida. Então tá sempre lá abrindo a boca e comendo, aspirando muita água para E, ter muita. meu Deus, caramba. Sei lá, é possível. Eu acho que não, mas é possível ele tá numa dessas, em algum passeio desses, assim, né? Ó, pergunta Lisier Rodrigues Leite, ó. Opa, minha esposa. Profs, uma dúvida. Qual a maneira mais correta de falar raia ou arraia? Tem alguma diferença? Olha, boa Ai, deixa pergunta. eu mandar um beijo para essa linda e falar que ela fez um bom trabalho fabricando esse pacotinho de bochechas aí. Mandar um beijinho para ela. E dizer que não existe, gente. É uma questão regional. A gente pode usar os dois termos. Raia e arraia não tem problema nenhum. É igualzinho. Muito bom, muito Zero bom. problema. Show. E ó, o que eu tava falando, só para completar, então, vamos pensar que um tubarão-baleia esteja lá passeando, nadando bonitinho e comendo o seu zooplâncton. E aí tem um ser humano de stand-up do lado. Se o ser humano cai na água, dá para puxar ele, comer Não ele? vai.
A gente não tem nenhum relato na ciência, no mundo, Sim. de tubarões-baleia que tenham causado algum acidente, alguma ingestão acidental de um ser humano. A gente tem espécies, sim, que a gente já achou, inclusive com peças, eu falo, peças anatômicas, né, com partes de Sim, corpos sim. dentro do Caramba. estômago, tá? A gente já achou, mas a gente já achou várias coisas estranhas dentro de estômago de tubarão, viu? Já Imagino. chama até comida de gente, de tubarão que fica circulando plataforma de petróleo e Sim. que eles jogam os Pô, restos de joga. comida. É, mas a gente achou pelo de morcego, garrafa de Heineken, placa de carro, tudo que você imaginar Bom, tem. eles infelizmente eles não sabem diferenciar, né, o que é o que não é. Deu sopa, acaba comendo. E aí onde às vezes até eles podem morrer, né? Igual as tartarugas, né, que geralmente se entalam com plásticos, redes, né, com canudos, essas coisas. A gente tem tido, de uns tempos para cá, né, de uns anos para cá, a gente tem tido muitos estudos que trabalham com isso, que falam, né, que analisam a influência do lixo, né, produzido pela gente, né, que vai parar nos mares e que eles acabam usando. Tartarugas marinhas, aves marinhas e peixes no geral, peixes e mamíferos marinhos, né, têm Uhum. sofrido muito com isso, tá? A gente tem alguns estudos aí que pegam os animais, abrem o estômago, né, depois que eles já estão mortos, né? A Aham. gente abre os estômagos e a gente vê lá tanto plástico no geral, que é plástico que a gente chama de sacolinha plástica, canudo, que nem você falou, copo plástico, como microplástico, tá? Até que Sim. são esferas muito pequenininhas, por exemplo, que a gente usa de esfoliante, né? Uhum. Que a gente tem e que acaba entrando dentro do estômago. E aí, se um peixe pequeno come, ele serve de alimento para um peixe maior, e aí o peixe maior Sim. acaba ficando. Cadeia Então, a alimentar, gente né? tem. E assim, tartarugas confundem com as sacolas plásticas com algas marinhas, que são um item alimentar dessas espécies. E a Certo. gente tem, por exemplo, já teve relatos, a gente tem trabalhos, inclusive, publicados sobre isso, de, por exemplo, animais que têm estruturas plásticas que acabam influenciando alguma parte do corpo. Então, tubarões pequenininhos que entraram com a cabeça dentro daqueles lacres que vêm Uhum. em volta da tampinha da garrafa, sabe? A Sim, gente, sim, a gente sim. quebra a tampinha para abrir, Isso. sobra um anelzinho plástico. Aham. Aquele anelzinho plástico, se ele não é rompido, ele vai inteiro, ele também pode atrapalhar. E aí o tubarãozinho colocou a cabeça naquele anelzinho plástico ali, e depois ele cresceu, e o anelzinho não saiu, e aí, conforme ele foi aumentando de tamanho, ele foi apertando, e ele acabou vindo a óbito por conta dessa constrição, né? Por conta desse lacre. Então, a gente tem uma infinidade de problemas aí que o lixo, que a gente acaba causando, né, para Sim. esses animais. É muito complicado. Imagino. Bom, ó, a gente falou no começo da live que ia também fazer uma relação desse cenário que a gente vive de quarentena, pandemia, né, do Covid-19. E eu queria saber, assim, eu com certeza, talvez a gente, quando fala dessa pandemia, alguém, né, que pessoal que está assistindo aí, alguém falou assim, caramba, a natureza deve estar agradecendo porque os seres humanos estão, tipo, reclusos em suas casas, né? E, tipo, porque a gente tá, talvez, eu acho que, na verdade, sim, pelo menos a questão de poluição do ar melhorou. Mas e se a gente for para a vida marinha, para, né, as praias, porque a praia de Santos até esse final de semana, por exemplo, ela estava num escalonamento, né, de liberação. Praia Grande também tem uma questão de escalonamento. São Vicente está um pouco mais aberto, mas mesmo assim também tem as restrições, né? E aí agora as coisas vão, por a gente estar avançando de fase, as coisas acho que vão começar a flexibilizar um pouco. O que seria de prós e contras, então, dessa pandemia na vida marinha? Tá, então vamos lá. É muito difícil a gente falar em prós de pandemia quando a gente tem um É, cenário que a gente está vivendo hoje, né? pois De é, ignorância, de mistura de saúde com política, sim, sim. né? De muitas mortes e muitas pessoas próximas, né? Que a gente tem aí que estão, infelizmente, vindo a falecer, né? Mas a gente tem que ter a capacidade também de olhar de algum ponto mais positivo, né, para tudo isso. A gente tem visto, não só aqui no Brasil, Aramis, mas no resto do mundo,
que a natureza, sim, está agradecendo, tá? A natureza está agradecendo porque a gente tem muito mais pessoas trabalhando hoje em home office do que a gente tinha antes. Então, a gente tem, sim, uma poluição muito menor por conta dos carros que não estão funcionando, né? Que as pessoas estão deixando de sair tanto de carro e jogando na atmosfera muito menos gases, né? Sim, Poluentes. com Então, certeza. isso é nítido, isso é claro, é uma certeza que a gente tem, tá? Uhum. O outro problema, Aramis, quando a gente faz essa transição, né, do pensamento para as espécies de ambientes marinhos, a gente tem visto, né, no nosso litoral algumas espécies aparecendo e desaparecendo, né? Aparecendo nas praias. Por exemplo, alguns desses eventos acontecem normalmente todos os anos, tá? Por exemplo, a aparição de pinguins, né? É. A gente tem visto, a gente teve aí uma semana, essa semana antes desse vendaval que a gente teve aí, apareceram mais de 100 pinguins nas praias de Santos, né? E São Vicente. A gente tem um monitoramento forte de projetos de pesquisa que passam, né, pela praia, monitorando as espécies que encarnam, que aparecem, e projetos também que cuidam dessas espécies. Mas no caso dos pinguins, isso é normal acontecer, tá? A gente tem época de que eles aparecem mesmo, que é quando a corrente que vem da Antártida, né, a corrente marinha que vem da Antártida passa aqui pelo Brasil, às vezes eles dão uma saída dessa corrente. Quem assistiu Nemo sabe mais ou menos como acontece. É verdade. Saem um pouquinho dessa corrente e eles acabam chegando aqui na praia, e aí muito cansados, né? Porque eles já nadaram muito, eles estão buscando águas, né, para eles mais quentes, e vem com a corrente fria junto. E a gente acaba não sabendo como lidar, né? Então a gente tem aí alguns projetos que têm provado que não é para fazer nada, não é para. Tem gente que pega o pinguim e coloca no congelador, traz para casa e coloca no Eu vi congelador. uma história dessa também, impressionante. Por quê? Porque acha a pinguinha de gelo, então ele só vai ficar É, feliz se ele estiver gelado, né? sim, Mas eles todos cansadinhos, todos muito com fome, sem gordura nenhuma no corpo para proteger eles do frio, então eles têm que ficar, na verdade, aquecidos, né? A gente acaba pensando o contrário. Então a gente coitado. pede quem não sabe o que fazer, chame quem sabe, pode ligar para o bombeiro, pode ligar para as instituições que recebem esses animais, né? Sim. E a gente sabe, Aramis, que trazendo, né, esse negócio da pandemia para o ambiente marinho, a gente tem tido o menor tráfego de embarcações no geral, né? Então, a gente teve aí, a pesca ficou fechada um tempo, agora voltou, mas voltou ainda com algumas restrições também. Então, a gente tem muito menos barco trafegando, principalmente na região mais próxima da costa, onde pequenas espécies acabam estando ali, né? A gente tem menos pessoas circulando e menos pessoas na praia ou na região da orla, né? Sim. São menos pessoas levando lixo, né? Então, são menos pessoas consumindo nos quiosques e largando lixo na areia, que depois a água leva embora, né? Então, é menos poluição de uma maneira geral para dentro dos oceanos, né? A Uhum. gente uma quantidade, se a gente tem menos barcos, né, atuando, a gente também tem menos pesca, menos exploração, então a gente tem menos animais desses saindo da natureza para a gente consumir, né? Isso é uma vantagem, porque a gente está dando tempo, né? É um tempo aí que a gente dá um respiro para essas espécies, né? Para não serem capturadas. A qualidade da água melhorou, tá? Por Imagino. conta de Principalmente, né? menos diesel que vai queimando e vai poluindo ali nos barcos, tá? Poluição sonora, que a gente acaba não tendo noção de como influencia, né? Então, o barulho dos motores, a agitação que os banhistas fazem na água, tudo isso, Uhum. diminuindo bastante. E para os animais, é como se a gente. Sabe quando a gente está numa festinha de criança, a gente ouve muita gritaria, depois você vai no banheiro, tudo calmo. Aham. Para esse respiro que dá, né? Caramba. Sim. Essa interação toda, né? E a fauna aí, então, se tem essa liberação, né, de menos gente, menos perigo, menos pesca, menos barco, menos barulho, eles Uhum. começam a ocupar um lugar mais próximo da costa que eles antigamente não, que eles evitam, né, de ocupar Sim. quando esse lugar está muito cheio de gente, muita bagunça, muita coisa, né? Então, no geral, eles têm a tendência de vazar dessa bagunça toda, né, dessa Sim, zona sim, com certeza. reaparecer. Então, a gente tem o caso de alguns peixes que apareceram nos canais de Veneza, né? A Uhum. água muito limpa. A gente tem espécies de animais que a gente está vendo muito agora, né? Aí
aparecendo. No caso dos pinguins, não, eles costumam aparecer sempre nessa época do ano, tá? Mas a gente tem visto que os animais estão ocupando o lugar deles de volta, né? Eu costumo falar, sempre perguntam muito de ataque de tubarão, né? Sempre um dos maiores assuntos, assim. Sim. Eu falo, nunca vi nenhum tubarão atacando na Avenida Paulista, né? No São Vicente, né? Pois é. Eles atacam porque a gente entra na casa deles, né? A gente está no ambiente e agora parece que eles estão se sentindo um pouco mais à vontade para retomar o que é deles, né? Isso tudo a gente pode colocar como prós, né? Certo. E não é só para tubarões, não é só para animais de grande porte. A gente pode colocar isso para fauna marinha, fauna e flora no geral, tá? A natureza está dando um respiro, tá? Tem umas ideias aí, meio que misturando astronomia com astrologia, que dizem que precisava, né, de um tempo para respirar e a pandemia acabou chegando numa hora em que a gente já não estava, em que o planeta não estava mais dando conta da exploração que a gente está fazendo, né? Então, assim, infelizmente, a gente precisou passar por isso para a gente ver que o homem atinge demais a natureza, né? E os oceanos hoje são um problema muito grande. A gente sabe que a maior parte do oxigênio que a gente respira e que a gente tem na atmosfera vem dos oceanos, tá? Não da floresta amazônica, que é o pulmão do mundo, né? São as algas e as microalgas que fabricam, né? Então, hoje a gente sabe a importância de manter esse ambiente da melhor maneira possível e da maneira mais saudável possível, Maravilha. Né? E alguma coisa contra, assim, porque eu imagino, né, como tem essa questão de pandemia, de isolamento, as questões... Ó, a Pri tá fazendo uma pergunta, mas a gente deixa pro finalzinho que a gente já tá acabando. Rapidinho, Pri, ó, fica de olho. Já respondo, Pri. Ó, com certeza, como, né, os órgãos, por exemplo, as guardas, né, municipal de cada cidade, elas estão preocupadas em ver se as pessoas estão fazendo alguma coisa certa ou errada. Será que tem mais ou menos, sei lá, fiscalização, por exemplo, algumas coisas contras? Tem. A gente tem, tirando os contras já da pandemia, né, para a natureza, a gente tem aí a gente teve uma queda na fiscalização no geral, né? Então, por conta de manter a obrigatoriedade do isolamento, né, e da gente ter menos pessoas que estão capacitadas para ficar na fiscalização, porque a gente tem pessoas que estão afastadas por conta de terem contraído, né? E pessoas que são grupos de risco e que não podem trabalhar nesse momento de maneira nenhuma. A gente teve uma diminuição na fiscalização da pesca, de unidades de conservação, então a gente tem que tomar bastante cuidado nesse ponto, tá? A gente teve agora, até em busca, eu até entendo, de certa forma, né? As pessoas terem uma necessidade de se reconectar com a natureza porque estão passando muito mais tempo em casa, né? Então, a gente tem aí um número de pessoas que, apesar de não ser o adequado, né? Estão fugindo um pouco para áreas naturais, né? Para áreas de conservação e que querem passar um tempo mais próximo da natureza, mais afastado das pessoas. Então, a gente também teve aí um aumento do número de pessoas nessas áreas que são prioritariamente de conservação no geral, né, áreas naturais no geral. A gente tem algumas unidades de conservação aí que estão em risco de invasão, né? Por quê? Porque como a gente tem agora uma menor fiscalização acontecendo, as unidades de conservação, tanto terrestres, que é muito normal a gente pensar, mas a gente também tem unidades de conservação marinhas, né? Sim. Elas ficam sob foco, porque normalmente são áreas muito ricas e que a gente não pode, né? Mas que oferecem, né? Coisas que a gente poderia usar, né? Então, alimento, peixe, animais que a gente não poderia pescar no geral, acabam sofrendo risco de invasão, né? Porque elas são áreas, normalmente, como são protegidas, são mais ricas. Então, essas unidades de conservação acabam correndo um pouco mais de risco nessa época, tá? E um problema que a gente tem visto aí, não sei se todo mundo viu, né? Algumas fotos aí de máscaras recolhidas na praia, né? Pois é. Que a gente teve um aumento muito grande do consumo, né? De máscaras hospitalares e que são descartadas. A maioria, a gente agora está acostumando a usar máscaras de pano, né? Mas no começo foi um boom de usar aquelas máscaras que são descartáveis, né?
e que acabam indo para o lixo ou sendo jogadas no ambiente da pior forma possível, né? Pois é. Então fica o recado aqui, ó. Os peixes não precisam usar máscaras embaixo Não, d'água, graças gente. a Deus. Pelo amor de Deus, hein? Olha isso. Por Bom, favor, por por favor. favor, pelo amor de Deus, tá? Bom, vamos responder a pergunta da Pri. Vamos lá. Quais Vamos. espécies, então, de tubarão são mais comuns na Baixada Santista? Vamos lá. Você responde para eu não ficar com medo de, sei lá, quando Tá eu for bom. mergulhar na água, aparecer um tubarão e abocanhar. Vamos lá. Eu tinha, na verdade, que fazer essa pergunta para a Priscila, porque quem trabalha com levantamento de pesca é ela, Ô, entendeu? louco, Ela olha sabe só. muito mais do que eu. Mas eu Boa. acho interessante a gente falar isso, né? A gente falar de que a gente tem espécies, no geral, aqui em áreas mais costeiras, né? Que são as áreas mais próximas da gente. A gente tem espécies normalmente de tamanhos muito pequenos. A gente tem o exemplo das duas espécies de cação-frango, que a gente chama, né? Que são animais com 70 centímetros de comprimento, adultos. Caramba. Eu sei que parece relativamente grande, mas não vai nunca chegar perto de um tubarão branco, né? Então, são Sim. espécies que não fornecem risco nenhum, tá? Normalmente, a grande maioria das espécies não fornece risco nenhum para a gente, tá? A gente tem tubarões martelos, mas que usam normalmente. Não, Esses são os mais tubarões legais, martelos cara. eles são sensacionais, tá? São. Eles são super evoluídos, é uma coisa de louco, assim. E a gente tem, na verdade, filhotes, né? Nessa região, as fêmeas grandes vêm, parem os filhotes e largam os filhotes pequenininhos ali, é, num ambiente um pouco mais protegido, né? Que não é o Uhum. mar aberto. Sim. Então, a gente tem, mesmo que seja uma espécie grande, a gente tem os filhotes, né? Mais fazendo parte aqui. Que mais? Deixa eu pensar. A gente tem aí um pouco mais para longe, né, afastado da região assim de praia, de mangue, né? A gente tem espécies de carcarrinos que a gente chama, que são aqueles tubarões simples, cinza, sabe? Todos iguaizinhos. O cinza, torpedinho, bonitinho, aquela história toda. São Caramba. que são os mais difíceis da gente identificar, né? Mas a gente não tem, gente, tubarão branco a gente não tem na fauna do Brasil, podem ficar tranquilos, tá? A gente teve um caso só, Aramis, de ataque de tubarão branco, que não foi ataque, foi um acidente com um índio surfista, tá? Ele estava muito para frente. Ah, Foi um tubarão branco na região do Rio de Janeiro, que estava com uma água fria, porque eles gostam de água fria. Ele veio também com uma corrente de água fria. Ele bateu, na verdade, o índio surfista caiu, aham. bateu no tubarão, voltou, mas sobreviveu, tá tudo bem, tá? Então, gente, se vocês têm medo, que nem o professor Adamis de vocês, tá? Que nem parece que é amigo de uma bióloga de tubarões aqui. Se vocês têm medo de entrar na água por conta de tubarão, gente, é mais fácil a gente encontrar um saco de salgadinho boiando, né? Uma sujeira que a gente jogou do que a gente ser atacado por um tubarão, tá? É muito pouco provável. E não vai ser um ataque, provavelmente vai ser um acidente. Não vai ser para ele te comer, né? Vai ser uma É, beliscadinha de acidente. pois Mas não é. vai acontecer, tá, gente? É extremamente raro, assim. A gente está numa praia que a gente não tem animais grandes aqui, né? A gente tem problemas em algumas cidades aí, em algumas regiões maiores, em que a gente tem animais grandes circulando, normalmente fêmeas que estão para parir, e aí sim a gente acaba podendo ter algum acidente aí. Mas, no geral, é muito pouco comum a gente ter acidentes assim. Ah, vou na praia curtir um final de semana, vou levar minha filha ali na aguinha. Pode ficar em paz, pode ficar tranquilo. É mais fácil um cachorro do vizinho morder vocês do que um tubarão atacar. Pois é. Muito Maravilha, mais. então, Aline. Ó, então, em nome do Colégio Coque Novo Mundo, eu quero te agradecer a disponibilidade, a vir tirar várias dúvidas, principalmente minhas, né? Do pessoal que fez o À comentário aí. disposição. Várias coisas excelentes, né, que você trouxe pra gente. A gente já tem umas brincadeiras, umas piadas, mas essa é o intuito dessa live. Com Fazer. certeza, com Mas, certeza. Aramis, deixa eu falar, antes de você encerrar, eu queria agradecer muito o convite. É muito bom a gente estar sempre participando dos projetos dos amigos que não trabalham mais com a gente, mas que a gente admira o trabalho. Eu sei exatamente como você trabalha, a gente trabalha meio parecido, né? Com Então, certeza. é muito legal eu poder estar participando e trazer um pouquinho de informação. Sempre que você precisar, quiser, eu estou à disposição. Queria mandar um beijo para os meus alunos que entraram, né, na live,
todos os meus amigos, a Pri, a Fernanda, todo mundo que entrou. Foi um prazer conversar com vocês. O pessoal do Coque Novo Mundo, muito obrigada pelo convite. E agradecer também o colégio que eu dou aula, que me permitiu, né, e que me permite continuar fazendo isso que a gente gosta tanto, né, Aramis? Que é dar aula, passar conhecimento aos nossos alunos, né? Que é o principal, com certeza. São o motivo da gente estar fazendo tudo isso. E a gente está passando por tudo isso nessa fase tão difícil, né? Então, obrigada pelo convite, foi um prazerzão, viu? Imagina, nós que agradecemos. Galera, então é isso, a gente fica por aqui. A live vai ficar gravada pelas 24 horas. O pessoal pode aí assistir de novo. Qualquer coisa, fazer mais perguntas para a gente, né? Para a professora Aline. E aí, quem sabe, no futuro, não tão distante, a gente traga outro assunto aqui bacana para poder trazer mais curiosidades para você. Tá bom? Sempre. Então, até mais. Obrigada, Aramis. Beijo, Tchau, gente. tchau. Obrigada pela participação. Tchau. Tchau, tchau.